Olá, meu amigo, minha amiga. Muitas coisas importantes acontecendo no Brasil, as pessoas se interessando cada vez mais em participar de alguma maneira, em debater e entender o que está acontecendo na nossa realidade. Se você está chegando agora, se inscreva no Portal do José, porque o nosso propósito aqui é jogar luz sobre temas que os grandes meios de comunicação não jogam, eles só negam, eles escondem da gente, porque, como vocês sabem, o propósito dos grandes meios de comunicação é manter o povo na ignorância e sem reflexão crítica. Não é à toa que a gente tem o BBB número 20, né? E eu não errei com o número que eu disse para vocês no programa passado, não. Foram mais de 410 milhões de ligações, contatos, e-mails, zaps e tal, que esse pessoal recebeu no programa, para vocês verem a potência e a força que esse meio de comunicação ainda tem sobre a maioria do povo brasileiro. A economia da gente descendo a ladeira como um trem descarrilhado, e os papos que chamam mais atenção no nosso país são esses assuntos ligados às grandes futilidades. Mas a tragédia continua. E o Brasil é reconhecido até por muitos de nós, né, como a pátria que tem muita gente esperta. Mas eu ouso dizer que a maior parte do nosso país é composta por pessoas ingênuas, pessoas crédulas, justamente as pessoas que caem com frequência no golpe do vigário, nas mãos dos estelionatários. E pior de tudo é quando o estelionato é contra a nação toda, pegando todos os níveis, todas as camadas de pessoas da nossa sociedade. Está acontecendo isso e a gente vai tentar revelar algumas questões para vocês. Em primeiro lugar, muita gente vai perguntar assim, mas a Rede Globo, por exemplo, ela está apoiando o Bolsonaro? Não. Eles estão apoiando a política econômica que Bolsonaro, como presidente da República, está afiançando sem saber exatamente que negócio é esse. Ele mesmo não sabe, ele manda perguntar tudo para o Posto Ipiranga, e o Posto Ipiranga é um posto de estelionato contra o povo brasileiro. Vocês podem ficar pensando assim, José Fernandes está falando do ministro. Olha só, eu não estou falando do ministro enquanto pessoa física. O ministro é, antes de mais nada, um servidor público. Ele não está ali como ministro, como pessoa privada, como uma pessoa que é um empresário e está cuidando dos negócios dele. Não, ele está cuidando dos meus negócios, dos seus negócios, do futuro do povo brasileiro, dos direitos sociais do povo brasileiro, comandados pela área econômica. Então, ele está subordinado à Lei 8.112 de 90, que é o regime jurídico dos servidores federais. Ele é servidor público, sujeito a todas as penalidades e sanções. Então ele não é uma pessoa especial. E, sobretudo, quando ele mente e quando ele quer enganar o povo brasileiro, quer enganar os políticos, as pessoas de todos os níveis, para que os negócios no Brasil sejam feitos para beneficiar pequenos grupos financeiros. Porque o povo brasileiro, até agora, não viu e não verá nenhum tipo de melhora até o último dia de governo Bolsonaro. Por enquanto, só enganação, só engrupindo as pessoas de todos os níveis, porque, como todo grande estelionato, é necessário se ter o dom da palavra, o dom do convencimento, porque senão eles não seriam estelionatários, não é? Gente, o ministro, nessa sua trajetória de contar mentiras, eu já denunciei aqui vários pontos, uma delas aconteceu há 10 meses atrás, e você vai me dar razão se eu estou exagerando ou não. Analise a fala do ministro e analise o que aconteceu, se foi exatamente aquilo que ele disse para nós. Essas trajetórias todas. Detalhe, ele está falando aqui, ele está respondendo uma pergunta do deputado Kim Kataguiri sobre a reforma da Previdência, quais eram as perspectivas, né? E dizia o ministro para convencer os deputados que a reforma da Previdência era muito benéfica para o povo e para o Brasil. Vamos lá. Se você fizer uma reforma forte, ela já bota o Brasil para crescer, porque vão disparar, os investimentos vão ser disparados. Em quanto tempo? Imediatamente começam os investimentos. Porque o que está acontecendo? Hoje está tudo bloqueado e represado, esperando se nós vamos fazer ou não um horizonte de 10, 15, 20 anos. E justamente bolsa, dólar, isso tudo na verdade é antecipação. Eles ficam ali antecipando, vai ter ou não vai ter, vai ter ou não vai ter. E os investimentos de verdade, que é o que interessa, porque a bolsa é só um sinalizador de futuro, o que interessa mesmo, os investimentos de verdade estão esperando clarear esse horizonte para eles serem disparados. E tem muita coisa vindo para óleo e gás, para óleo, petróleo e gás.
tem muita coisa vindo para infraestrutura, tem muita coisa vindo para saneamento, quer dizer, está tudo preparado, basta a gente abrir esse horizonte de investimento e vem com tudo. E a gente vai... Olha só, o horizonte de investimentos não foi aberto, ele foi arreganhado, né? A reforma da Previdência foi aprovada como o governo queria, teve ali uma rusguinha, uma coisinha ou outra ali que ficou, mas a proposta toda passou de uma forma avassaladora. Eu pergunto para vocês, que investimento está vindo para o Brasil? Vocês estão vendo empresas anunciando investimentos? Vocês estão vendo já os canteiros de obra se movimentando? A gente está vendo notícias? A gente está vendo grandes parcerias internacionais? O que a gente está vendo é exatamente o contrário. A evasão de divisas, o Brasil ficando cada vez mais com a sua economia dependente e em frangalhos, o desemprego aumentando, a uberização da mão de obra acontecendo de uma forma avassaladora e o Brasil se transformando na República das Marmitas, a Marmitolândia. Nós temos aqui uma espécie de marmitocracia, né? As pessoas se virando para conseguirem sobreviver no nosso país. Mas o ministro ele não engabelou, não enganou somente deputados crédulos, não. Ele enganou também muitas pessoas que emprestaram a sua imagem, como esse nobre rapaz aqui, uma pessoa sorridente. A gente vê que a pureza da alma dele, até que ponto chegou, não emprestar sua imagem, organizar uma manifestação e convencer tantas pessoas que as coisas iriam melhorar, porque ele também acreditou no ministro Guedes. Vamos ver aqui. Nós estamos aqui ao vivo na Avenida Paulista e nós gostaríamos de mandar um recado dizendo que nunca antes na história desse país nós tivemos tanto respeito por um ministro da Economia e com certeza o Brasil está ao seu lado. E eu queria aqui perguntar para os brasileiros se vocês vão a favor. O rapaz está muito sorridente. Dia 15 de março aí eles estão querendo fazer outra manifestação. Será que eles vão conseguir juntar tanta gente para gritar o nome do ministro com essa não vinda de capitais, com a reforma da Previdência que tirou direito dessas pessoas, com o dólar batendo 4,58, com o combustível, as tarifas todas que estão aí em vias de subirem, o desemprego gigantesco e a marmitocracia crescendo? Será que as pessoas irão nessa manifestação dia 15? Bom, tá aí a cara do nosso amigo, quem mandou, né? A gente, quando vai prestar apoio a uma pessoa que a gente não conhece, a gente tem que dar sorte, né? Porque se o cara for um picareta, for um salafrário, a gente emprestou nosso nome em vão, né? A reforma da Previdência, ela não foi aprovada só porque o povo estava alegrinho lá em praça pública, não. O governo liberou pelo menos 4 bilhões e 300 milhões de reais em verbas para emendas dos deputados. O que está acontecendo agora, e está tendo maior quiprocola na Câmara, é que o governo não pagou a sua promessa, né? Deu calote em muito deputado. Então eles estão meio nervosinhos, estão ali tentando discutir. E ontem fecharam um acordo, que o governo diz que não faz acordo, mas tem lá os seus articuladores para fazer o acordo. Porque a reforma da Previdência foi aprovada porque rolou esse tipo de suborno explícito para que os deputados ferrassem o povo brasileiro, porque eles vão arcar com o ônus dessa desgraça toda, né? Então, esse governo é o governo do grande engodo e o dólar bateu R$ 4,58, embora a Rede Globo de televisão, sempre minimizando o peso da desgraça, porque eles apoiam a política econômica desse governo, porque eles são sócios em muitos negócios, né? E eles, de um certo modo, estão numa saia justa porque eles querem garantir a permanência de Bolsonaro até o final de pelo menos de 2020, até dia 31 de dezembro, porque se Bolsonaro saísse antes, nós teríamos uma nova eleição aqui no Brasil e ninguém quer correr risco de entrar algum grupo político que não aplique a política entreguista na área econômica de Paulo Guedes. Então eles vão segurar Bolsonaro, custe o que custar, até dia 31 de dezembro, e aí entraria, se Bolsonaro sair, o Mourão,
E aí, gente, a gente está diante de um profissional, alguém que vai entregar ao Brasil sem essa farofa toda, esse picadeiro todo que o presidente da República organiza com sua família e com seus apoiadores, né? Esse bando de gente aí muito complicada. E a gente ficaria no seguinte dilema: vamos ficar com Satanás ou Lúcifer? Esse, infelizmente, é o nosso dilema. Quem ganhar ou quem permanecer é o inferno que vai estar no poder. Então a gente vai ter que, aqui democraticamente, cada vez mais nos organizarmos, cada vez mais debater os assuntos, cada vez mais participar da vida política do Brasil para conter danos, para ver se em 2022 entra alguma figura democrática, alguém do campo civilizado, para desfazer toda essa entrega que está sendo feita com o nosso país e apontar o nosso país, que tem tudo para ser uma nação muito importante, né? Mas a Rede Globo minimiza os episódios. No Jornal Nacional, o dólar está mais barato que no mercado. É até uma coisa boa. Você que está querendo comprar dólar, você podia ligar lá para Renata Vasconcelos e William Bonner para saber onde é que está esse dólar, que está um pouquinho mais barato na Rede Globo do que no mercado. Eles disseram o seguinte, de uma forma muito rápida, né? A maior tragédia cambial do Brasil em todos os tempos, gastou-se ali 10 segundos para falar. Vamos lá. No mercado financeiro, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 1,6%. A cotação do dólar comercial subiu pelo 11º pregão seguido e fechou com um novo recorde, R$ 4,57. Depois disso... E aí acabou a matéria. Quer dizer, eles estão falando da maior catástrofe cambial do Brasil em todos os tempos e gastou ali no máximo 10 segundos, né? Vocês imaginem se fosse um governo com o qual a Rede Globo não tivesse negócios, que ela tivesse querendo fazer algum tipo de oposição à desgraça, à catástrofe que eles iriam fazer no Brasil. Ia ter Globo Repórter, Jornal Nacional, Jornal Hoje, entrevistar todo tipo de economista, gente passando fome porque teve um problema porque o dólar não baixou, prefeituras quebrando, aposentados sem dinheiro. Ia ser uma tragédia. No entanto, como é um governo que eles estão sócios na área econômica, eles vão apoiar até o último dia, né? E a nós aqui compete jogar as questões, fazer nossas críticas, fazer a contenção que for possível, mobilizar os deputados, fazer todo tipo de conversa, né? E ficar observando como esse Titanic está sendo conduzido. Nessa cena que eu mostrei para vocês, a galera gritando Paulo Guedes, me lembrou um pouco o Titanic, né? É como se todos nós estivéssemos num navio que fosse bater no iceberg e o comandante Guedes chegasse ali, olha, nós vamos bater no iceberg, vamos morrer todos ali porque a água está muito gelada, mas fiquem tranquilos porque o horizonte é muito bom. Aí todo mundo ia começar a gritar, Paulo Guedes, Paulo Guedes. Gente, é a metáfora ridícula que me ocorreu, mas diante do quadro tão grave, e de tantas palhaçadas que esse governo realiza, somente imagens ridículas para tentar convencer algumas pessoas de como elas fizeram o papel de trouxa ao acreditar em Paulo Guedes e na política econômica que jogou o Brasil nessa condição que nós estamos hoje. Gente, eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo.